Mister, bom dia. Parabéns por este prémio de personalidade do ano atribuído por a Bola. E começávamos precisamente por aí. Qual é o significado deste prémio? E se existe quer dedicá-lo a alguém, alguma dedicatória? Bom dia. É um significado enorme, porque quem anda neste mundo e tem a oportunidade de ver o vosso trabalho é sempre a capa de 31, é sempre uma 31 de janeiro, é sempre uma capa que, uma vez, reflete aquilo que é o trabalho de cada um. E aquilo que tem sido a atribuição destes prémios às várias personalidades, recordo-me José Mourinho, Jorge Jesus, Fernando Santos, Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo. Sérgio Conceição foi o último. Sérgio Conceição, por exemplo, um trabalho que fez fantástico no ano em que foi campeão. E há um ano atrás, enquanto treinador da equipa B, e um ano depois, poder chegar a essa capa é realmente um motivo de orgulho, inesperado, mas que, fruto daquilo que foram as oportunidades, aconteceu. Por isso, agradecer o facto de reconhecerem realmente aquilo que nós fizemos neste ano, e é com enorme motivo de orgulho que recebo este prémio. Não tinha pensado em dedicar a ninguém em particular, mas acho que um prémio com este significado, acho que tem que... Nós estamos sempre à espera ou melhor, nunca nos esquecemos das pessoas que nos ajudaram. Já tive a oportunidade de falar, que tenho 3, 4 pessoas que foram muito importantes para mim. O Mister Jaime Graça, o Carlos Carvalhal, o Zé Rocha, que foi a pessoa com a qual eu comecei. Mas se calhar este momento, porque não é só... E este prémio não tem a ver só apenas com o futebol, tem a ver com tudo, tem a ver com a minha carreira, com a minha educação e com 43 anos de vida. Por isso, aquilo que acho que a minha dedicatória tem que ser para os meus pais, porque de tudo fizeram para que eu tivesse bons princípios, uma boa educação. Fazem normalmente aquilo que qualquer pai faz. Qualquer pais fazem pelos filhos e que eu agora tenho que começar a fazer pelo meu ou pelos meus, como vocês sabem. Por isso a minha dedicatória vai neste momento para os meus pais, por tudo aquilo que fizeram por mim e pelo meu irmão. Se há um ano lhe dissessem que no final de 2019 ia ser... Há um ano por esta altura lhe dissessem que no final de 2019 ia ser a personalidade do ano, ia acreditar? Não, por várias razões. Olha, eu sou uma pessoa que gosta de ter o meu tempo para pensar, para refletir e para projetar sempre a minha vida. E as minhas decisões vão sempre em função daquilo que é o meu lado profissional e a partir do momento em que fui pai, também o lado pessoal e familiar e aquilo que é o bem-estar. E eu posso lhe dizer aquilo que estava a pensar há um ano atrás, por esse momento, porque eu tenho uma boa memória, recordo-me praticamente de tudo aquilo que vai acontecendo. Por isso é que, para mim, tem que haver sempre um equilíbrio entre aquilo que são as minhas memórias e a coerência que vou tendo, porque vivo em conflito comigo mesmo. Se hoje estiver a dizer uma coisa e amanhã o contraditório, é um conflito enorme para mim. E eu, há um ano atrás, estava a treinar e estava a fazer um pequeno balanço daquilo que tinha sido a época na equipa B. Estava feliz porque a equipa treinava muito bem, já treinava com a intensidade que eu pretendia, com a dinâmica que eu pretendia. Tínhamos acabado de fazer o melhor jogo da época, na minha opinião, 13ª jornada. Tínhamos feito um excelente jogo numa grande exibição, curiosamente em Famalicão. Empatámos, mas a equipa fez um jogo extraordinário. Curiosamente, no final do jogo, falei um pouco com o guarda-redes adversário e novamente ele foi o homem do jogo.
E falámos sobre isso, e ele até lamentou, foi o resultado não ter sido o mesmo. E o balanço era esse, era de... o trabalho está em andamento, estava na altura de eu começar, porque eu ia retirar a bota ortopédica, ia começar a andar normalmente, como sabem fui operado ao tendão daqueles, e aqueles 5 primeiros meses foram muito duros em termos de trabalho. E de alguma forma foi o suporte para que este ano tenha sido um ano extraordinário. Foi que nós trabalhámos muito, eu e a minha equipa técnica. Nós entrávamos às 8 da manhã e saíamos às 8 da noite, porque como estava a começar um novo projeto de ser treinador principal, eu que queria que toda a gente pensasse sobre as minhas ideias. E quando nós estávamos a preparar o treino no jogo seguinte, nós estávamos a antes preparar a nós, em tudo, nas várias áreas, para que eles de alguma forma começassem a ser independentes e autónomos naquilo que era a missão e as tarefas de cada um, para o trabalho fluir, ou seja, para que não dependessem tanto de mim. Como tínhamos algum tempo livre porque trabalhávamos de semana a semana, nós começámos a preparar nisso. E foi esse pensamento, foi em termos práticos, no terreno as coisas estão a funcionar, que é em termos de treino e de jogo. A equipa técnica já, por si só, já trabalhava com uma enorme competência naquilo que eram as funções de cada um e completamente independentes e autónomos. E comecei a perspectivar de começar a ter um pouco de tempo livre, ter uma ou outra tarde para ter tempo, para buscar o meu filho à escola, para brincar um pouco com ele, para também ter tempo para ler, para ter outro tempo que gosto de ter e ter tempo também para refletir, pensar. E uma semana depois tudo mudou e passámos para a dimensão da equipa A e as coisas aconteceram com esta naturalidade, sem ter ainda tempo para olhar para trás e perceber muito bem aquilo que nós fizemos. O que é que nós fizemos? Fizemos apenas o nosso trabalho. 3 dias, jogar, preparar o jogo e tentar vencer. Mas ainda nessa fase, e quando as coisas já se estavam a arrastar com o Rui Vitória, e quando as coisas estavam a começar a correr mal com o Rui Vitória, alguma vez eu consigo pensar o que é que mudaria se estivesse no lugar dele? Olha, eu nunca fiz esse raciocínio, porque é muito injusto. Porque, primeiro eu sou treinador e também tenho de me preocupar com aquilo que é a minha equipa e funcionar com a minha equipa. E depois eu não estou por dentro das situações. Há muitas decisões que os treinadores têm que tomar e que as pessoas não entendem porque não estão por dentro das situações e não vivem as situações. Eu li recentemente, não me recordo quem disse, mas que só se conhece realmente os jogadores e a equipa quando se treina. E isso é uma realidade. Eu às vezes vejo análise aos jogadores daquilo que o jogador é e o contributo que dá para a equipa, na minha opinião, completamente diferentes daquilo que nós achamos. Ou um jogador mais musculado, eu se calhar vejo que é um jogador mais técnico, ou um jogador mais técnico, as pessoas veem que é um jogador mais musculado. Enfim, por isso, eu nunca fiz esse raciocínio e já tive várias pessoas que trabalhavam comigo e como adjunto e às vezes quando queriam dizer alguma coisa da A ou B ou C, a primeira coisa que diziam: eu sei que não gostas deste tipo de análise, mas eu acho que devia-se ali, em determinada equipa, devia-se fazer assim, assim, assim. Pá, e eu contraponho sempre, sou sempre advogado do diabo, dizendo: pá, mas nós não vemos nem o treino, nem o que se passa, nem a forma como o outro treinador vê, porque eu acho que é a grande arma do treinador, é neste tipo de análise, é de nós quando estamos a analisar a outra equipa, é eu fugir daquilo que são as minhas ideias. Eu tenho que me pôr na cabeça do outro. E para pôr a cabeça do outro, eu vou ao historial e vou ver o que é que ele fez do passado. Se eu vou ver uma equipa e projetar uma equipa, como por exemplo, quando fizemos com o Lyon, em que fomos olhar para o treinador e perceber que ele já jogou nos vários sistemas. Então, ele contra nós pode jogar em vários sistemas. Agora, quando o treinador não usa um determinado sistema ou uma linha de raciocínio e eu, analisando a equipa, olho para aquilo que são as minhas ideias, eu vou fazer uma projeção errada daquilo que são as minhas ideias. E às vezes é mesmo isso. É quem analisa a equipa de fora, analisa sempre segundo as suas ideias. E não segundo aquilo que o treinador vê e segundo as ideias do treinador. Por isso, é sempre muito
muito, não direi injusto, mas temos que perceber qual é a linha de raciocínio de cada um para perceber qual é a lógica das suas opções. Então, por exemplo, quando assume a equipa, já vai com a sua ideia definida, ou foi uma espécie de transição de tentar perceber o que é que a equipa fazia com o treinador anterior e de gradualmente ir ao encontro da sua ideia? Não, eu quando assumi, quando tive a noção de que ia assumir a equipa, tinha acabado de chegar a casa do Seixal e recebo uma chamada para voltar ao Seixal para reunir com o presidente. Pronto, eu percebi logo o que é que se estava a tratar. Curiosamente, o Tiago Pinto foi o Tiago Pinto que me ligou para me apresentar no Seixal e até teve uma frase curiosa, foi: olha, aquilo que você mais temia vai acontecer, vai deixar de beber o seu café descansado, tem que se apresentar e tem que tomar conta da equipa, venha cá para falar com o presidente. E assim foi. Quando vou a caminho, aquilo que eu tive, e já vos disse, foi de alterar, ou seja, passar a jogar em 4-4-2, porque eu não fui jogador. Mudou logo aí o chip, digamos assim. Mudou logo o chip para aquilo que podia fazer. Sim, mas eu não fui jogador, mas nós tivemos, nos últimos... aquilo foi a minha carreira na formação. Nós jogámos sempre em 4-4-2. A minha geração de 89 jogava em 4-4-2 na altura. Ao Zango, em função das características dos jogadores, eu jogava com o André Carvalhas e com o Bruno Parreira na frente e jogava com o Miguel Rosa atrás dos dois médios. E eu sentia aquilo que era um jogo sempre muito divertido porque tinha sempre dois homens na frente. E que, de alguma forma, quem estivesse a ver o jogo de frente teria sempre dois homens para tabular. E aquilo dava-nos imensas soluções. Quando venho depois para os iniciados com as outras gerações, nós jogámos em 4-3-3, ou começámos a jogar em 4-3-3, mas eu senti que não é a mesma coisa. Eu gosto de ter muita gente mais à frente para servir de parede, para tabular, principalmente quem está a ver o jogo. E nós, treinadores, por vezes, colocamos muito naquilo que é o centro do jogo e ver à frente e atrás. E eu gosto de ver isto, gosto que os homens de trás tenham sempre muitas soluções à frente para haver jogo, para haver dinâmica, para haver ligação. Nós até depois, em determinada altura, começamos a jogar de uma forma assimétrica, se lembram, jogámos com um ponta de lança, com o ala, que era o Alder Costa, o Bacari ou o Bá, e tínhamos o Diego Lopes por trás dessa gente toda. Ou seja, tínhamos normalmente sempre gente para tabular à frente. E depois, aquilo que fizemos em Inglaterra, com o Carvalhal, o facto de passarmos muitas vezes a jogar em 4-4-2, realmente, e aí já diferente, um 4-4-2 clássico, mas aí realmente confirmou-se aquilo que eu acho que é dois pontas de lança, dando-nos uma maior ligação ao jogo, porque temos gente que tanto está entre linhas para ligar o jogo, como está para atacar a profundidade. Por isso, nós na equipa B tínhamos algo semelhante. Nós jogámos com ponta de lança, com o Saponic e com o Beni, por aquelas zonas, com o Jota também muito por dentro. Tínhamos sempre muita gente entre linhas. E a minha primeira ideia foi essa, foi de tentar mudar para um 4-4-2. E depois eu tinha visto 2 ou 3 jogos do João. O João tinha realmente feito coisas muito, muito interessantes. Também senti de alguma forma que o Rio Vitória a qualquer momento lhe podia dar essa oportunidade. Recordo-me que há uma fase do João em que tem 2 ou 3 jogos a ter um contributo até muito, muito interessante. Não me recordo se por dentro se ia vir da esquerda, mas depois se lesiona-se e fica muito tempo parado. E naquela altura entendi. A minha primeira ideia foi essa, passar para 4-4-2 com o João na frente. E depois acertámos a equipa da melhor maneira e quem poderiam ser naquele momento, e o primeiro 11 foi pensado assim, é manter toda a gente confortável nas posições e que melhor interpretasse o 4-4-2. Por isso é que fomos com aquela equipa para o jogo com o Rio Ave. Quem foi a primeira pessoa depois dessa decisão do Presidente de fazer a alteração, quem foi a primeira pessoa que comunicou a dizer
que a sua vida ia mudar, no fundo? Eu não sei se fui eu a comunicar, se foi já toda a gente a comunicar comigo, porque foi interessante, porque eu ia no carro a caminho e eu fui, e a meio caminho já fui dado como certo que ia assumir a equipa A. Até foi uma situação interessante, acho que foi o meu irmão que me ligou. Já está tudo certo. Não, olha, eu vou a caminho, mas o comunicado já saiu e tu vais assumir a equipa A. Isso até foi numa altura em que falámos sobre isso. Nem teve tempo de falar com a mulher a perguntar se ela... Não, nós estávamos em casa, por isso eu, por acaso, ele foi a primeira pessoa. Olha, tenho que voltar ao Seixal. Isso. Eu acho que eu chego a casa nesse dia por volta das 8 horas e recebo o telefonema e passado 2, 3 minutos a notícia espalhou e já estava... Os jornais, acho que os jornais abriram logo com essa notícia. E nessa altura houve alguma mensagem que o tenha sensibilizado particularmente? Familiares ou amigos ou ex-companheiros de trabalho? Que não se tenha esquecido? Há uma mensagem de todas, mais familiares, mas há uma mensagem que foi a mensagem do Carlos Carvalhal, porque pela experiência e pela amizade que temos, foi aquilo que ele disse várias vezes publicamente. Estás pronto, estás preparado, vai confiante e que as coisas vão correr bem. Por acaso foi essa a mensagem, trocámos, falámos, eu não me recordo se foi nessa noite ou se foi no dia seguinte, mas foi essa força, essa confiança de alguém que primeiro reconheceu-me competência para convidar para ir trabalhar com ele e depois foi, durante 3 anos, alguém que me foi orientando e a este nível. E realmente eu estou-lhe grato por tudo, e porque somos amigos e temos uma amizade, mas acho que aquilo foi o meu percurso na formação e eu senti isso. Eu nunca quis entrar no futebol profissional e tendo esta primeira experiência sem a viver. E enquanto adjunto, e vivi com aquele que não podia ser melhor, com a pessoa que com o treinador que porque já nos conhecemos há imenso tempo, tivemos a oportunidade de escrever um livro juntos, o que passámos nas nossas experiências e depois àquele nível no futebol inglês, curiosamente no Championship e depois na Premier League. Acho que foi uma experiência fantástica que me deu a bagagem essencialmente para perceber como é que as coisas funcionam a este nível e a forma de lidar com jogadores de top e com diferentes idades. Um miúdo da formação às vezes trabalha, não a vida toda, mas grande parte da adolescência, às vezes da infância, para ter uma oportunidade às vezes que é muito pequena, podem ser de alguns minutos, e naqueles minutos ele tem que mostrar o que é que vale, isso daí pode vir alguma insegurança. Isso também lhe passou pela cabeça enquanto treinador de esta é a minha oportunidade, tenho que mostrar aquilo que vale? Eu não pensei assim durante 20 anos e transmiti isso sempre aos meus jogadores, para que a cada oportunidade estivessem preparados. E a oportunidade por vezes era, eu recordo-me das vezes um miúdo estar pronto para treinar ou nos juvenis ou nos júniores e à última hora ser chamado para treinar a equipa A. E aquilo que ele tem que fazer é dar indicações ao treinador da equipa A que pode contar com ele. E é isto que eu digo sempre aos meus atletas, ainda mesmo hoje, a qualquer momento, a oportunidade de jogar, de entrar, de treinar, são sempre oportunidades em que eu tenho que mostrar algo ao treinador. Está aqui qualquer coisa que nos pode ajudar quando precisarmos em determinado momento ou em determinada situação. Por isso, quando eu pensei, foi nisso. Eu vou fazer a minha estreia no Estádio da Luz, perante o Rio Ave. O meu objetivo foi vencer o jogo, depois vencer o jogo seguinte e depois continuar neste registro e não pensar nisso, porque se fosse pensar nisso e sentir realmente a oportunidade que tivesse em mãos, se calhar podia-me perder. Por isso, fui seguindo
o meu caminho, não tendo muito tempo para pensar e tendo muito trabalho para preparar a equipa da melhor maneira para ir dando sempre boas respostas. Nesse jogo com o Rio Ave, aos 20 minutos a perder 2-0, houve alguma ideia, algum pensamento de isto não é para mim? Não, antes pelo contrário. Por acaso há uma imagem sobre isso, porque foi realmente aquilo que eu pensei. Quando nós sofremos o último gol, eu estou a acompanhar um lance, há o cruzamento, e ao gol, e eu olho assim para o placar e vejo 20 minutos, 2-0, e penso aquilo que é o normal. Se nós marcarmos um gol na primeira parte, nós temos capacidade para ver ao jogo e vencer depois de estar a perder era a melhor coisa que nos podia acontecer, que é no mesmo jogo, a equipa, como da um treinador, ainda vai mais fundo, mas depois a energia que ganha com essa vitória pode-nos levar para um patamar de confiança e de rendimento que depois pode ser difícil de parar. E por vezes acontece isso, vocês vão ver ao longo dos ciclos das equipas, há sempre um momento. Nós vivemos uma coisa assim semelhante, quando estávamos em Inglaterra, à quinta ou sexta jornada, ou sétima jornada, tínhamos uma vitória, e logo na primeira época. E há um momento que é um jogo em casa em que nós estamos a perder, a equipa vira o resultado e depois passamos 2, 3 meses sem perder e colocamos a equipa já nos lugares do playoff. Por isso, são sempre coisas que nos acontecem e às vezes acontece este tipo de situação. E quando o 2-0 com muito tempo para jogar, senti que poderia acontecer isso. O Bruno Lage sempre nos disse ao longo deste ano que não vejam o sistema, vejam as dinâmicas. Mas eu pergunto-lhe se essas dinâmicas têm que ser sempre com uma base de 2 avançados, de uma base de 4-4-2, que foi um pouco a ideia de jogo e o modelo que implementou neste ano de 2019. Não, eu gosto de jogar com dois homens na frente. Agora, a questão é que tipo de homens é que são. E eles é que têm que dar essa dinâmica, porque podem ser 2 avançados. As pessoas às vezes, um que joga atrás, outro joga à frente, joga lado a lado. Depende daquilo que é o contributo da equipa. O João Félix, se calhar era um segundo avançado, o Raul é um primeiro avançado e o Chiquinho, se calhar, é um terceiro médio. Por isso, o mais importante é perceber que tipo de dinâmicas e posicionamento é que o jogador nos pode oferecer para projetar o nosso jogo. Agora, qual é a ideia? A ideia é sempre uma forma geral e transversal daquilo que nós pretendemos, é que a equipa tenha sempre uma transição defensiva muito forte, uma organização defensiva muito forte, que seja sempre pressionante, quer no meio campo ofensivo, quer no meio campo defensivo. Com bola tenha capacidade de organizar, de construir, de meter gente entre linhas, de meter gente à largura, que consiga, que é importante em determinados momentos, ter o controle também do jogo com bola, de consiga atrair a um corredor e entrar nos espaços que a equipa oferece quando vem defender um corredor, atacar a profundidade. E também que se confunde um pouco muito naquilo que é a nossa capacidade de jogar em transição ofensiva. Às vezes somos caracterizados por ser uma equipa de transição ofensiva, para quem vê a coisa de uma determinada maneira, e eu acredito em tudo. E eu sei que eu prefiro olhar para a minha equipa e tirar partido daquilo que são as características dos meus jogadores e daquilo que é o momento. Se eu recuperar a bola numa determinada zona e que o adversário oferece um espaço para eu progredir e em 2 passos conseguir marcar o gol, porque é que não hei de aproveitar isso? Por isso acho que as pessoas às vezes confundem muito isso. E aquilo que eu quero é uma equipa competente nos vários momentos, incluído os esquemas táticos. Depois, se é com 2 homens na frente ou com 1 ou não, depende muito da dinâmica dos nossos jogadores, porque eu acho que não nos podemos esquecer nisto, que é a base. Que é quem joga o jogo e quem está lá dentro e toma as decisões são os jogadores. Eu posso, e é aquilo que é o nosso trabalho, de fazer uma análise
porque temos essa capacidade de estar de fora e depois posteriormente fazer a análise do jogo, e nós perdemos muito tempo nisso, de ver porque o que é um posicionamento em função do posicionamento adversário, e nós, especialmente nestas equipas, com a capacidade que têm, a equipa já jogam com uma linha de 5, jogam com 5, depois 3 médios, 2 avançados, ou jogam às vezes com uma linha de 5, 4 médios e 1 avançado, ou jogando em 4-4-2, ou 4-3-3, e pela posição no terreno, há diferentes tipos de espaços para explorar. E nós temos é que tirar partido disso. Por isso, a ideia do jogo é sempre essa, olhar para aquilo que é o adversário, olhar para o nosso, colocá-los da melhor maneira em campo, mas depois aqui as decisões nós vamos ajudando, mas as decisões têm que ser do jogador, porque todos eles tomam decisões diferentes. E daquilo que é a sua função e o conhecimento do jogo, conseguem descobrir coisas e fazer coisas que nós por fora não conseguimos nem ver, nem perceber. Por isso é que eu digo muito, o nosso posicionamento, mas as decisões são vossas, e a partir daí a gente tem que jogar. De alguma forma sente que, por exemplo, a forma de jogar do Benfica na fase final da época passada e o início desta época, os adversários começaram a perceber como é que o Benfica jogava e houve a necessidade de mudar para surpreender novamente as equipas adversárias? E por isso é que as coisas não terão resultado tão bem. Eu não tenho essa ideia, porque... Eu não tenho essa ideia. Eu acho que a ideia de cada treinador... Há várias razões para as coisas não terem resultado logo da melhor maneira. Mas veja o início da época que nós fizemos. Ia jogar praticamente da mesma maneira, com os mesmos jogadores, e com o Rum fizemos uma pré-época fantástica, a equipa a apresentar sempre boas dinâmicas, e a pré-época até foi muito interessante, porque nos Estados Unidos nós tivemos a oportunidade de jogar com 3 equipas, e todas elas com sistemas diferentes, e inclusive jogar com o Milão em Los Angeles foi uma experiência muito, muito interessante para nós, e acho que fizemos um jogo muito interessante. E acho que foi a primeira grande prova a primeira foi com o Tondela, mas a segunda grande prova para o Adel, até que ponto é que ele poderia ser um jogador que nos pudesse ajudar, foi realmente nesse jogo, e a equipa fez um jogo muito, muito interessante. Temos o início da época como tivemos, por isso, porque hoje em dia, se você fizer 2 ou 3 jogos e porque toda a gente, e principalmente o treinador português, que é um treinador que se dedica de forma extraordinária ao seu trabalho, faz a análise que tem que fazer. Às vezes nós passamos a informação que a determinado jogador, e vocês já sentiram isso, e já observaram isso. Epá, este indivíduo, não vamos falar em termos de movimentos coletivos, vamos falar de um movimento individual. Um indivíduo qualquer que faz sempre o mesmo movimento e consegue passar da mesma maneira. Porque é o timing. É o timing de fazer as coisas, um drible, um adversário, etc. Aqui é a mesma situação. E as equipas vão-nos observar, nós fazemos a análise e muitas vezes sabemos o que nos vão fazer ali. Sabemos, por exemplo, sabíamos que em determinado momento isto pode acontecer, mas acontece, porque é o jogo, e é aquele momento e aquela força de um momento contra o outro. Por isso, há várias razões para as coisas não terem, para a equipa não ter jogado com a mesma dinâmica de início e com a mesma intensidade, mas o facto, mas não é essa da equipe do adversário já te conhecer, porque um mês depois de começarmos a jogar o ano passado, fevereiro, março, já praticamente toda a gente sabia como é que nós jogávamos. Já agora, quais são essas razões? Olha, eu vou falar, é a última vez que eu vou falar sobre isso, mas há uma razão que em determinado período nos condicionou ao máximo, e foi o nosso relvado. O nosso relvado passou por uma situação em que, no fim de semana, em que com a alteração do relvado e depois com falta de uma avaria numa rega, em que no fim de semana falhou a rega 2 ou 3 vezes, o relvado não ficou nas melhores condições. Vocês recordam-se, no nosso primeiro, na apresentação em casa, o Derneck, e o relvado nunca mais recuperou. E aquilo que nos começou a trazer na primeira situação foi
uma enorme... Aquilo que nós mais gostamos de ver a nossa equipa a jogar e a confiança que os nossos atletas têm de a bola andar de pé para pé, começou-se a sentir. Principalmente via-se que a bola... Os jogadores sentiam isso, a bola a andar assim, e vocês viam que nós, 2, 3 toques e falhámos muito a bola. E depois, de alguma forma, as lesões, que nos tiraram 2 jogadores muito importantes. E, curiosamente, naquela posição em que sentíamos que, em determinada altura, o Chiquinho pode ser um momento a entrar, lesiona-se, com uma lesão raríssima de acontecer e fica 3 meses de fora. Andámos um pouco depois a tentar encontrar qual a melhor solução. Quando encontramos novamente, porque eu estava muito mais satisfeito do gol do Rafa, foi sentir que o Rafa podia ser uma opção a jogar naquela posição. E depois de ter feito o gol, volta-se a lesionar com o mesmo tipo de lesão. Mas... Estava preparado para o Rafa ser por assim dizer, o segundo avançado naquela altura, jogar mais... Estava, porque até curiosamente... Às vezes nós tentamos procurar sempre essas funções e foi naquele jogo, porque o Lyon oferecia muito espaço e a qualquer momento, qualquer bola entre linhas, a linha defensiva recuava muito. E colocando o Rafa numa posição orientado para a baliza adversária e de frente para os defesas, ele é muito forte nesse tipo de situações. E a coisa correu muito bem e ele marcou o gol e a equipa acho que está a fazer um grande jogo e aos 20 minutos ele lesiona-se. E por isso, essas 2 situações, e depois há uma que era o desgaste que provocava. Porque a equipa a jogar de 3 em 3 dias e com o desgaste que provocava, porque quando o jogador travava, quando o jogador corria, a relva era mais pesada, ao travar a relva deslizava e isso levava-nos um desgaste enorme para o jogo. Estas 3 situações pesaram imenso e depois, claro, a confiança de um jogo para o outro, os jogos fora de casa, nesse período sentíamos a equipa a não trazer a confiança que devia trazer dos jogos em casa, a jogar bem, a jogar com qualidade, a sofrer no gol e ficar atrás e ter que ir à procura do prejuízo. E são tudo coisas que, num lado emocional, e pesam na confiança, pesa e no lado emocional e a confiança não está a 100%, podemos ter aqui algumas oscilações de rendimento. E foi isso que eu senti, mas só fizemos caso disto, internamente começámos a analisar a situação, mas claro, no jogo com o Lyon e com também os jogadores do Lyon a falarem sobre o assunto, o caso foi público. Com isto não estamos a fugir de qualquer responsabilidade, porque a nossa responsabilidade é não olhar para o problema e assim arranjar sempre soluções, e foi isso que nós fizemos. Quem trata da relva foi sempre incansável na tentativa de o recuperar, nós fomos sempre incansáveis na tentativa de preparar sempre a equipa da melhor maneira e mesmo com isto, o facto de termos perdido 2 jogadores, mais o André Almeida, realmente foi um período que nos complicou um pouco. Chegou a dizer em determinados momentos que estes jogadores já estão a fazer de mim treinador, não é? Assim. Sente que também já está a fazer deles jogadores? Não, quando se está numa relação é dar e receber, não é? Eu acho que o Jonas já disse isso publicamente. Eu acho que aquilo que faz mais sentido é nós, enquanto treinadores, olharmos para aquilo que são as competências individuais de cada um deles e para além daquilo que é o aspecto tático do jogo, é também de criar as ligações e para que a equipa funcione. E acho que é isso o nosso grande trabalho, é a equipa funcionar e tirar o melhor partido deles. E isso, claramente, se uns jogadores que aumentar o seu rendimento, com certeza que o treinador também tem uma certa influência nisso, mas é de criar condições para que eles possam ter rendimento, criar contextos para que eles possam
para que eu também possa tirar o melhor rendimento deles. Essa é que é a nossa grande missão neste trabalho. Quando é que sentiu o ano passado, durante a época, há um momento em que sentem que o campeonato estava ganho? Onde é que sentiram isso? Eu sou muito cauteloso e quando vi no Santa Clara a levantar a placa, finalmente está ganho. Já tinha respondido dessa maneira, mas o que é que sentiu depois do jogo na equipa, depois do jogo da vitória no Dragão? Não, senti... Já ninguém nos para. Não, eu acho que senti uma alegria enorme, primeiro de ver cumprido, mas uma alegria enorme de nós termos feito aquele tipo de jogo. Isso foi o que eu senti mais, porque pelo que os jogadores disseram no balneário e realmente a festejar a vitória, fizemos aquilo que devíamos ter feito, chegar aqui, não ter medo de nada, olhos nos olhos, temos que ganhar o jogo e foi isso que fizemos. E acho que foi esse o maior sentimento, a melhor arma para esse jogo foi mesmo essa estratégia. Independentemente do ambiente, do adversário, nós temos esta estratégia para fazer, temos este trabalho para fazer e temos que o fazer. Por isso, eu acho que foi isso. O Pizzi já tem duas ou três vezes já falou quando estamos a falar em equipa, principalmente momentos antes de entrar no jogo. E acho que foi um jogo que o marcou de tal forma que ele me faz referência a isso de nós podermos chegar aqui, jogar olhos nos olhos, sem estar preocupados em defender o A, o B, o C ou o D, preocupar-nos apenas connosco, o que é que temos que fazer e fazer o nosso jogo. E realmente foi isso que eu senti nesse dia, a alegria de que fizemos o nosso trabalho. E sentir também que a responsabilidade naquele dia aumentava, porque passávamos para o primeiro e a alegria que é do adepto benfiquista e de um campeonato perdido estar em primeiro, nós até a final já não podíamos perder. Por isso é que eu digo que nós já não podíamos perder esse campeonato duas vezes. Esse foi o seu melhor jogo deste ano, 2019? Ou teve mais prazer como treinador? Não, houve tantos. Agora, os jogos com Porto são sempre jogos de enorme prazer para preparar, porque realmente do outro lado está um grande treinador, uma grande equipa técnica e uma grande equipa. E nós temos que estar preparados para tudo. Vou-lhe dar um exemplo que recordo-me perfeitamente desse jogo. Porque olhar para o adversário e olhar para nós e estar sempre na perspectiva de como é que podemos preparar os jogos. E a nossa dúvida naquela altura seria qual seria o defesa direito. Preparou para Militão ou para Manafá? Para as duas coisas, mas mais para Militão. E curiosamente nesse jogo, o que é que preparámos? Como o Militão é central, e muitas vezes nós observamos isso, de procurar sempre defender, porque é normal, defesa central, defender um pouco mais o espaço interior. Nós nesse jogo dissemos ao Rafa, preparámos o Rafa para jogar sempre mais aberto, receber a bola e depois procurar, porque queria ter mais espaço para jogar e ter situações de um contra um, porque fechando mais dentro, estaria mais vertical para o Rafa. Então, estando mais aberto, a distância, o Rafa teria tempo para receber, orientar, e depois, quando o Militão saísse na bola, ficava numa situação privilegiada de fazer situações de um contra um. E depois há a alteração, e bem, eventualmente, o Sérgio também entendeu que o Rafa não poderia ser, digo eu, não tão forte a defender, e se metesse um lateral mais ofensivo, também poderia ele tirar partido de nós. Por isso, isto é sempre assim um jogo do gato e do rato, quem é que tenta enganar quem, e aí, quando nós sabemos a equipa, foi fazer um reza, Rafa, esquece tudo, e o João, normalmente, o gol tem curiosidade de nascer por dentro, mas são este tipo de situações que nós temos sempre que preparar. Agora, eu acho que houve ali um período em que a equipa teve realmente muito bem, em que são aquelas sequência de jogos, com jogos em casa, com o Marítimo, Boa Vista, com o Nacional, o jogo em Alvalade. Acho que a equipa aí
tem 2 meses muito bons e, em particular, esse jogo com o Porto. Quer explicar um pouco como é que é o seu dia-a-dia e da sua equipa técnica? Para quem não conhece a sua forma de trabalhar, por exemplo. 7h30. 7h30, 6 à 8. Pequeno almoço e depois começamos a trabalhar. Não apanha trânsito, 7h30. Não. E o que é isso, começar a trabalhar? É começar a preparar logo da melhor maneira o dia seguinte. É preparar treinos, continuar sempre a fazer. Nós temos que preparar o treino, fazer a análise da nossa equipa, começar a recolher a análise do adversário, porque normalmente jogar 3 em 3 dias leva a isso, mas são sempre estas 2 questões: aquilo que nós fizemos, aquilo que é o adversário, e tentar depois colar estas 2 coisas para o treino. Depois, entretanto, os jogadores vão chegando e tem uma hora limite para chegar. Há uma primeira reunião, especialmente com os adjuntos, com o Alexandre, com o Veríssimo e com o nosso doutor, para perceber quem está disponível, quem não está, para sentir um bocadinho o pulso daquilo que é o estado de cada um deles, e a partir daí é quando começamos já temos algumas ideias daquilo que vamos fazer no treino. Depois vamos fazer... Isso já é em função do adversário, por exemplo? Depende sempre. Nos primeiros dias não, mas mais perto sim. E depois nós começamos a treinar. Os jogadores começam mais cedo, têm algum trabalho de ginásio, e nós no campo às 10h45. Nem sempre no campo. Normalmente 80% dos treinos vamos ao auditório e começamos a trabalhar aí. Ou fazer a análise do nosso jogo, ou preparar o jogo seguinte. Só que às vezes, para mostrar 3 ou 4 imagens, que são 2 ou 3 minutos com os jogadores, há muito trabalho por trás, e para perceber realmente o que é que está a acontecer. O trabalho de análise, quer de equipa, quer de adversário, levam realmente muito tempo, mas para trazer aquilo que é o essencial para os jogadores. E nisso, nós temos dado muito bem com isso. Acho que os jogadores também têm dado sempre uma boa resposta, e a reação deles é uma forma tranquila, nunca apontar o dedo a ninguém, mas percebendo o que é que vamos fazer de bem, de menos bem, para continuar a evoluir, e nessa relação aberta de dizer A, B ou C, com a equipa toda a ver, que não é fácil. Nem sempre quem está do outro lado gosta de ver. Quando está a fazer bem, porreiro. Quando está a fazer menos bem, não é fácil, mas a equipa tem tido essa capacidade, até mesmo com muito trabalho da nossa parte. Agora já não, mas de início sempre a dizer que nós estamos ali a apontar o dedo a ninguém, mas é sim para as pessoas perceber o que é que se está a fazer para corrigir. Depois, treinar, almoçamos por volta de 1h30, 2h30 estamos outra vez a trabalhar e a dar continuidade ao nosso trabalho, e não lhes vou mentir que há vezes que ficamos lá a dormir. Mas normalmente 7, 8 horas, sair do Seixal para chegar a casa, jantar, e depois aí já não mando, a televisão já está no Panda, já tenho que estar ali um bocadinho com o Jaime. As pessoas quando pensam que eu levo isto para uma forma irónica de fugir ao problema, mas não. Chegar a casa àquela hora e estar um pouco com a família, isso é estarmos a jantar, estar a ver o que ele quer ver, não há outra hipótese, e depende do dia. Há dias que deito-me realmente muito cedo, principalmente ao segundo dia, após o jogo, é terrível. No dia a seguir ao jogo, durmo sempre muito pouco, porque os jogos são tarde, deito-me tarde e acordo realmente muito cedo, mas no segundo dia, e por volta das 9 horas, 9h30, é um QO técnico em que preciso dormir realmente muito para recuperar. Em casa desliga completamente do futebol? Nunca se consegue. Eu desligo muito do futebol. Agora, daquilo que é a minha equipa, não consigo. Não consigo.
os outros lados passam, as outras coisas passam completamente ao lado, às vezes nem sei quem é que está a jogar, mas a nossa preocupação é constante sobre aquilo que é o nosso trabalho. Quando o Porto empata 2-2 com o Rio Ave numa sexta-feira, não... Vi os últimos 5 minutos. Não... Prefiro não ver, porque eu normalmente gosto de ver depois os jogos, porque se eu estiver a ver um jogo na televisão, e essa é uma das coisas que é a única coisa menos boa do treinador. A gente deixa de ver o jogo com paixão. Eu, se começo a ver um jogo de qualquer equipa e vejo uma coisa tão interessante, ou como é que eles fizeram esta jogada, ou como é que eles estão a defender isto, ou que espaço é que estes ofereceram, eu paro, ando para trás e estou ali às vezes 2, 3 minutos, entretanto o jogo avançou e já perdi o jogo. Por isso, eu normalmente não vejo os jogos na televisão, gosto depois é ver quando estou a analisar as equipes. Por isso, os nossos adversários só começam a entrar quando estão a caminho do jogo. E nós estamos sempre a trabalhar, a nossa equipa técnica está sempre a trabalhar em 3 jogos em simultâneo. Ou seja, aquilo que como somos vários, eu estou sempre, neste momento, enquanto treinador principal, estou a preparar o seguinte. Entretanto, já outras pessoas estão a trabalhar o segundo e outros já estão a recolher informação daquilo que vai ser o terceiro. Por isso, o nosso trabalho Já sabe tudo sobre o Vitória de Guimarães. Sim, já temos muita informação, até porque já jogámos contra eles e, esporadicamente, quando estamos a observar um adversário, também estamos a observar os adversários desse adversário. E já vimos vários jogos sobre o Vitória de Guimarães e realmente é uma equipa muito interessante. Já o era o ano passado e continua a ser este ano. Consegue-nos explicar como é que é feita essa distribuição de tarefas na equipa técnica, a partir do princípio que um está com o Guimarães, o outro estará com o Aves e o outro com o Sporting, creio eu. E também se nos pode dar um exemplo que o Veríssimo está mais ligado às bolas paradas neste momento, se algum gol nasceu de uma criação dele ou de uma jogada que vocês tenham treinado bastante. Eu gosto muito da mesma forma que eu gosto que os jogadores se sintam confortáveis em campo, isto é, que eles consigam tirar, ou melhor, as competências de cada um deles, o que é que eles gostam de fazer. Também quis fazer isso com a minha equipa técnica. Idealizei uma forma de funcionar e apresentei a todos eles que aquela seria a forma ideal, isto ainda na equipa B. Por isso é que eu lhes disse que os 5 primeiros meses foram muito interessantes e realmente foram a base do trabalho por chegar a este nível. E a jogar 3 em 3 dias, o trabalho já tinha que estar em andamento e a dinâmica entre cada um de nós tinha que estar a fluir da melhor maneira. Por isso, ou seja, naquilo que é as várias competências, criar uma linha transversal do treinador e a partir daqui cada um deles ter as suas competências. O Veríssimo não só tem essa competência, ou melhor, não é apenas ele que está com os esquemas táticos ou com as bolas paradas, é ele e o Alexandre Silva. São eles que fazem a análise daquilo que é os posicionamentos do adversário e depois preparar a estratégia em termos ofensivos e defensivos e as formas de treinar. É os dois para isso. O Alexandre depois, para além disso, tem outras áreas de intervenção, fundamentalmente, e cada um deles tem também a relação com diversos departamentos. E eles são autónomos para se relacionar com diversos departamentos. O Alexandre é o que faz a ligação com o lab, todo o tipo de informações e estados sobre o jogador é ele que tem que recolher e depois nessa reunião que nós temos para começar a preparar realmente o treino e com quantos jogadores é que estão disponíveis para o treino, ele tem que passar o essencial, ou seja, são eles que relacionam-se com diversos departamentos e depois filtram as várias informações. O Veríssimo é ele que faz um link com a formação, com as equipas, principalmente com a equipa B e com o Sub-23,
faz também muito o trabalho de análise da organização defensiva, particularmente sobre a linha defensiva, sobre os 4 defesas. O Johnny e o Marco fazem o trabalho de análise, que fazem a ligação também com o DAO, ou seja, o DAO são eles que são eles que estão a preparar o nosso terceiro jogo. O Johnny Conceição e o Marco estão a preparar o segundo, e quando o trabalho está feito, somos nós, eu e os 2 adjuntos, que estamos a preparar o jogo em questão. Mas eu gosto de ver, primeiro gosto de ver aquilo que eles, eu gosto de ver o trabalho final deles, mas depois eu também gosto muito de ver os jogos, e vejo muitos jogos dos nossos adversários, os jogos completos, porque para ter uma ideia realmente daquilo que é o jogo. Uma coisa é a caracterização da equipa, mas eu gosto também de sentir o jogo dos nossos adversários. E depois, isto não implica que, quando se está a preparar o jogo, não haja questões que têm que ser partilhadas por toda a gente. E sobre uma bola parada, eu acho que já falei uma vez sobre isso. Foi com Marítimo? Eintracht ou Marítimo. Por exemplo, o Marítimo é uma criação deles, o espaço deles. Foi o nosso primeiro gol do João Félix. Primeiro ao segundo, bola atrasada, e o João marcou. E depois o outro foi do Eintracht, que foi curioso, que não havia muita marcação individual aqui, em Portugal, mais zona, e aparece-nos esse adversário que está a marcar ao meu homem. Eu estava a preparar o jogo e estava a ouvi-los a falar sobre o assunto, e dei-lhes uma ideia que nós vimos em Inglaterra. E, curiosamente, a coisa funcionou bem, meteu os jogadores todos em fila, mesmo os próprios jogadores estranharam aquele posicionamento, mas depois de experimentar no treino, sentiu-se que a coisa podia resultar, e resultou. Salvo erro, o Rúben Dias. Com o objetivo da bola chegar ao Rúben, ao segundo posto, creio. Não, o objetivo dali é como eles estão a procurar as referências, imagina, está a procurar as suas referências individuais, e de repente aparece ali um comboio de jogadores. Como é que você vai marcar os homens? A baliza aqui, aparece assim 5 jogadores em vertical, em coluna. Como é que se vai marcar estes jogadores? E depois todos eles têm movimentos diferentes. E quando foge à marcação, numa marcação individual, se a bola lá chega, é gol. Por isso são estes 2 ou 3 golos. Há um gol agora também do André ao segundo posto. Enfim, são tudo coisinhas que se vai vendo, e depois há outra coisa. Aprende-se muito, a analisar. E depois digo-lhe passagem, nós marcamos muitos golos de bola parada, mas não somos a melhor equipa de bola parada. A melhor equipa que tira partido disso, sem dúvida nenhuma, é o Porto. Pela qualidade dos seus executantes que tem, a colocar a bola em zonas muito importantes, e depois os homens da área, quer os pontas de lança, o Dani, os centrais. Mais difíceis de defender também, por isso? Sim, claro, também. Porque ajudem-me com os nomes. O defesa esquerdo, o Alex Telles, tem uma capacidade fantástica, coloca a bola, na minha opinião, onde quer. E isso é muito... Esse é o mais importante de ter bons homens da área, é ter também um homem que coloca a bola muito bem. Quer em canto, quer em livre, e ele tem realmente isso. E o Porto, e bem, tira partido dessa situação muito bem. Acho que eles conseguem fazer isso melhor que nós. Todo esse trabalho de laboratório, os jogadores, é bem aceito pelos jogadores? Muitas vezes os jogadores só pensam em bola, no relevado, em jogar. Todo esse trabalho laboratorial não é chato para eles? Eles entendem bem isso, ou veem isso com alguma desconfiança? Eu acho que é a forma como nós apresentamos. Nós temos esse... Acho que se fosse há uns anos atrás, há 20 anos atrás, fazer disto quase uma aula a explicar as coisas, não era tão visto. Mas o jogador hoje
já está preparado para este tipo de trabalho, porque mesmo na formação já se faz estas coisas. E depois é a forma como nós apresentamos. Nós não vamos ali dizer que é assim ou assim ou assim. Nós estamos a mostrar só apenas aquilo que fizemos. E primeiro estamos a fazer uma análise e o jogador, o que é que ele sente? E a vencer, né, e as coisas a resultar, ele sente que está a resultar e parte daquilo que nós... ou seja, eu ter rendimento, se isto me ajuda a ter rendimento, o jogador aceita. Isto é a base fundamental para nós percebermos o jogador profissional. O jogador se sente que tira partido de determinada situação, ou trabalho de ginásio, ou trabalho de análise, se ele sente que tem de tirar partido disso, aceita fazer. E nós temos de ter essa capacidade. E depois é também da nossa forma de provar que aquilo resulta. Vou-lhe dar um exemplo. Aquilo que é, às vezes, também a análise, o treino e o jogo. O primeiro gol que nós fizemos com o Famalicão é um bom exemplo disso. Daquilo que é a análise do adversário, daquilo que é o nosso treino e daquilo que aconteceu no jogo. Isso nós conseguimos colar isso. Depois, de forma inteligente, passar aos jogadores que aquilo está... que tiramos partido disto, os jogadores aceitam. Aquele gol também com o Boa Vista, o segundo gol salvo erro do Boa Vista, que é o Vinícius que marca. Primeiro. É o primeiro. Também Primeiro. é uma jogada... Não, isso a equipa é muito forte nisso. Isso aí, nós... esta equipa tem essa capacidade. É uma equipa que, por exemplo, consegue ir do jogo do Nacional, em que sai com a bola, dá mais de 20 toques, vai à direita, à esquerda, entra e faz gol. Como é esse gol, em que 2, 3 toques, uma saída de pressão, Tomás, Adel, Pizzi, vira o jogo para o Vinícius e consegue marcar gol. Por isso a equipa tem isso e eu, enquanto treinador, tenho que tirar partido disso. E a equipa é muito forte nesse momento. A equipa a ganhar a bola e a sair ou vertical ou de um corredor ao outro é muito forte. Não sei, se calhar iríamos agora uma questão, tentar individualizar algumas questões mais particulares. No caso do Samaris, por exemplo, que esta época tem tido dificuldades em se afirmar e muita gente se questiona qual é a razão de ele ter deixado de ser titular. Não, o principal é nós, primeiro, temos 26 jogadores no nosso plantel. E depois, aquilo que é importante é ter memória. E olhar para o rendimento. Samaris deixou de ser titular, mas foi titular. Certo? Não joga na Supertaça, joga Tino e Gabriel. No Passos Ferreira, no primeiro jogo com o Passos Ferreira, não me recordo se é ele que joga a titular. É ele que começa a titular, porque conheceu-se no Gabriel. Joga com o Belenenses e joga com o Porto. E a partir desse jogo, eu não gostei do rendimento não é bem não gostar, mas a equipa não teve no seu melhor, realmente. E não foi só eu, fomos todos. E o principal fui eu. E como tal, entendi no jogo seguinte que a equipa precisava de ter um médio diferente. Nós naquela altura nunca tínhamos jogado, ou melhor, começámos a jogar com Tino e Samaris, com a lesão do Gabriel na eliminatória da Taça de Portugal com o Sporting. Não, no ano passado. No ano passado, pois. Quando o Gabriel se lesiona, a dupla foi essa. Tino e Samaris. E por isso é que quando se lesionou, e o Samaris, por aquilo que tinha feito o ano passado, é ele que começa e faz Passos, Belenenses e Porto. E no jogo do Porto, ao intervalo, eu senti que tínhamos que fazer uma alteração. Era tirar um dos médios, optei por tirar Samaris e meter a Adel, que entrou muito bem. E no jogo seguinte, dar continuidade àquilo que tínhamos feito. O Adel entrou bem, o Chiquinho entrou bem, lesionou-se nesse jogo. E dar a oportunidade ao Adel. E curiosamente fizemos um grande jogo em Braga e com o Adel a ser considerado
o melhor jogador em campo. Por isso, depois é consequência do rendimento. O Samaris depois tem tido outras oportunidades, voltou a ter com o Vitória de Guimarães na Taça da Liga. Curiosamente foi também substituído ao intervalo. E mais um ou outro pelo caminho e também jogou com o Portimonense. Eu acho que ele, até gosto de o ver jogar quando nós defrontamos a linha de 5, que ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é de colocar, ele coloca muito bem a bola e com a linha de 5 isso é fundamental. E ele nisso é o melhor médio a fazê-lo. Linha de 5 ele coloca muito bem a bola nas costas, né, em profundidade. O exemplo disso, claramente, é o primeiro gol que nós fazemos com o Desportivo das Aves o ano passado. Um primeiro gol que fazemos ao Santa Clara no último jogo do campeonato, em que coloca por várias vezes a bola muito bem no Seferovic. Mas depois é de olhar para o rendimento e aquilo que a equipa vai oferecendo a cada momento. Por isso, temos um plantel enorme e temos que olhar não apenas para o Samaris, mas para toda a gente. E, primeiro, se o jogador não estando no 11, no banco ou na convocatória, não perde as suas competências nem qualidade, por isso nem agora, nem Feiça, nem Tino, nem Samaris, por não estarem a jogar, perdem qualquer tipo de competências ou de importância para nós, assim como dentro do campo tem que ter o rendimento, porque independentemente das pessoas falarem do jogador, de quem quer que seja, eu acho que os adeptos do Benfica querem que a equipa tenha rendimento. E isso, o rendimento é isso. Às vezes, de uma forma abstrata, pergunta-se quem é o melhor. E de quem está a jogar 3 em 3 dias, o melhor é o melhor a cada momento e o rendimento. Por isso é que eu disse no início da época, esta equipa que está a começar vai ser completamente diferente daquela que está à final. E em 5 meses depois, já temos várias alterações da equipa, porque a equipa vai se transformando, vai se moldando e vive muito do rendimento de cada um deles. E os jogadores sabem isso perfeitamente. Que vivem no rendimento e quando têm novas oportunidades, têm que mostrar rendimento. Mas num cenário de necessidade de redução do plantel, admite, por exemplo, perder, ou quem é que admite perder, agora em janeiro, Samaris poderia ser um dos jogadores que admitia perder? Não, aquilo que nós temos que olhar é que... Vou-lhe dar um exemplo. Curiosamente, vocês são 3. Imagino, um é o titular, um está a jogar, e os outros 2. Ou imagino o terceiro daquela opção. E você a ter rendimento, o Rui está à espera da sua oportunidade, e o terceiro, como é que está a pensar? E como é que está a treinar? E nós temos várias situações dessas. Nós, neste momento, temos, curiosamente, 3 médios e nenhum deles está a jogar. Como é que está a cabeça destes jogadores? E nós temos que Tem pensar. jogadores desanimados no plantel? Curiosamente, não. Porque o nosso ambiente é de tal forma que se consegue criar uma boa dinâmica. Agora, se nós olharmos para... É o ideal nós termos para várias posições 3 jogadores. Tenho que lhe dizer claramente não é. Temos essa situação como defesa de direito. Nós temos 3 defesas de direito. André, o Eboé e o Tomás. Se nós quisermos fazer, não é que se faça muito, mas aquilo que é o normal, um 10 contra 10, onde é que colocamos 6 jogadores? Não é? Como é que um indivíduo sobrevive em termos... sobrevive é uma palavra muito forte, mas como é que se motiva e tem um foco no trabalho? Ok, o meu colega tem rendimento, a época é longa, há uma altura em que a oportunidade vai-me chegar e eu vou chegar. Como é que eu consigo fazer isso? Como que o terceiro consiga perceber isso? E depois, com a agravante, não é agravante nenhuma, antes pelo contrário. Há uma comunidade fantástica que nós temos vários jogadores que podem desempenhar várias funções. Por isso, é, na minha opinião, algo que temos que fazer para trabalharmos melhor e também para os jogadores irem ao encontro da felicidade, porque têm realmente... têm uma carreira curta e têm que ir ao encontro da sua felicidade. O que é que o Bruno Lage ainda espera do Raul Tomás e o que é que os benfiquistas podem esperar dele? Olha, eu espero tudo do Raul porque foi um jogador que nós acompanhámos e fizemos
muita força para o Raul vir jogar por nós. Eu acho que nós temos que esperar tudo de bom do Raul, aquilo que o Raul tem que fazer neste momento, porque por vezes na vida, porque nós vivemos de rendimento, e por vezes na nossa vida temos estas travessias no deserto, e só nós é que podemos dar a volta à nossa vida. Com o quê? Com aquilo que controlamos, que é o trabalho. Muito trabalho, eu disse em jeito de brincadeira, mas até mesmo é uma expressão que os espanhóis usam, que é treinar que nem uma besta e ter muitas ganas de triunfar num clube com a dimensão do Benfica. Isto para o Raul, como para o Tino, que neste momento também está na mesma situação. Por isso, a eles continuarem a trabalhar e a cada momento que lhe é dada uma oportunidade, eles estarem presentes, porque a equipa precisa de toda a gente, porque amanhã surge uma lesão, surge um castigo e eles têm que treinar bem. E isso é uma garantia que eu dou, porque qualquer jogador que não treine bem, há muita gente a cair em cima do jogador e a mostrar-lhes fatos que não está a ter o treino ideal. E nós, felizmente, não temos muita gente a não treinar bem, antes pelo contrário. A equipa, por um lado, nós conseguimos encontrar, nós vamos ao encontro daquilo que o jogador também gosta, é aquilo que você diz, um contexto, e isso é que é o criar o treino num contexto em que estamos a dar o jogo que eles gostam de jogar e, simultaneamente, algo muito parecido àquilo que eles vão encontrar no jogo. E nós temos essa capacidade de orientar o nosso treino nesse sentido, e sentimos que o jogador é um jogador alegre e divertido a treinar e a jogar aquilo que nós pretendemos. Quantos reforços é que pediu o Luís Filipe Vieira agora para janeiro? E se nos puder dizer quais são, também. Eu acho que o fundamental é nós olharmos sempre para aquilo que é a nossa linha de raciocínio. Primeiro, olhar para o plantel de 26 jogadores. Esse é o ponto número 1. Segundo, olhar sempre para aquilo que é a nossa formação e a qualidade de jogadores que nós temos e a capacidade de um momento para o outro podermos ter jogadores a jogar. O ano passado esse foi o maior exemplo, com os 4 reforços, curiosamente um para cada setor, o Ivan, o Ferro, o Tino e o Jota. E depois é olhar sempre para aquilo que é o mercado e a perspectiva de mercado, e a nossa direção tem que ser sempre nesse sentido, de fazer evoluir a equipa. E por vezes a oportunidade de mercado, como a equipa como o Benfica, tem que estar atenta para atacar, para convencer determinado jogador a jogar por nós e, claro, em função daquilo que são as nossas necessidades. Por isso não há um número em particular, há sim uma estratégia a concretizar. E já fizemos algumas coisas nesta pré-época e acredito que em janeiro podemos fazer mais e melhor. Tem que ser nesse caminho que temos que seguir. Faz-lhe falta um médio que, porventura, não tenha no plantel com características. Se olharmos aos médios do Benfica, o Adel é muito bom com bola, o Gabriel é muito bom sem bola, o Tino é muito bom nas interseções e num jogo mais posicional. Faz-lhe falta um médio que, se calhar, que consiga juntar isto tudo e que possa acrescentar isso à equipe. Mas faço uma reflexão. Onde é que o Adel se tem destacado mais ultimamente? Também sem bola, sim. Pois, está a ver? Esse é que é o nosso foco, tem que ser esse. É ir encontrar este tipo de jogadores que façam tudo. E que sejam regulares e equilibrados, que é aquilo que eu mais gosto. E fazer crescer estes jogadores. O Tino, naquilo que é uma outra questão que ele pode melhorar. O Tino, o Samaris, o Feiça, o Gabriel, o Adel, o Chiquinho. E
é sempre ir à procura da perfeição e simultaneamente olhar para aquilo que é o jogador, as suas características, o que é que ele pode oferecer e aquilo que nós podemos ajudar a crescer em determinado ponto que pode ser interessante para ele, para a própria evolução dele. Chegou aí, pegando ainda no rolo de Tomás, o treinador dele, o anterior dele, em Espanha, chegou a dizer que pegava no carro e vinha buscá-lo aqui a Lisboa. Se pudesse seguir um exemplo dele, pegava no carro também e ia buscar, por exemplo, João Félix, se pudesse, a Madrid. O João tem duas coisas que tem que fazer. Primeiro, tem que ouvir muito o seu treinador, já não sou eu. Fico feliz por ele, nas considerações que tem tido, dar alguma importância, porque realmente ouvi o treinador na altura. E a primeira coisa que o jogador tem que fazer é isso. Para ter sucesso tem que ouvir quem lhe está a orientar no momento. E segundo, o João tem que triunfar no novo clube. Não pode vir para a sua zona de conforto. Tem que triunfar no novo clube. Porque senão não estamos a educar da melhor maneira. É a minha opinião. Eu acho que o mais fácil para nós é, quando as coisas não estão na nossa zona de conforto, voltar à zona de conforto. Eu não acredito muito nisso porque tenho dado bem na vida. Quando sinto que as coisas não estão no melhor caminho, apesar de estar na minha zona de conforto, prefiro arriscar. E às vezes fazemos travessias no deserto, eu já fiz uma, estive no Dubai 2 anos, vocês sabem. Isso foi uma travessia no deserto e que depois me levou a cumprir todos os sonhos. Não é? E por isso eu acredito muito nisto. Depende muito daquilo que nós somos, daquilo que queremos ser. Por isso eu voltar à zona de conforto, mas isso, lá está, depende de cada um de nós, se a gente ter essa motivação em querer fazer que tipo de carreira é que eu quero fazer. Por isso, independente seja o rumo ou não, qualquer um de nós tem perspectivas de carreira para fazer. Olha, minha perspectiva de carreira em determinada altura não foi regressar à zona de conforto, o que não era regressar sempre para o meu espaço familiar e com 43 anos ser pai. E às vezes a gente brincadeira, as decisões que eu tomei em função daquilo que era o meu olhar um bocadinho para o meu lado familiar, porque já tinha feito 3 anos em Inglaterra, já tinha feito o Championship, a Premier League, continuar ia ser o repetir, e ainda não tinha sido pai. Tomei essa decisão e, simultaneamente, as oportunidades em termos profissionais surgiram de outra forma. Por isso, cada um de nós é livre de pensar pela sua cabeça. Agora, o conselho que eu dou é sempre de querer triunfar para, no dia da manhã, não me arrepender de nada. Acha que o Benfica pode se tornar uma zona de conforto com o passar dos anos? Para mim? Sim. Não, porque... uma pergunta difícil para uma resposta rápida, mas a zona de conforto nunca existe no Benfica. Porquê? Primeiro, a dimensão que o clube tem e aquilo que nós temos que crescer. E eu sou o primeiro a não querer que o Benfica seja zona de conforto para ninguém. E às vezes até em jeito de brincadeira já o disse ao nosso presidente e à nossa estrutura que nós oferecemos um enorme conforto aos nossos jogadores. E esse conforto é bem-vindo em tudo. A estrutura do Benfica é uma estrutura muito profissional em que nada falta. Inclusive um deles, já não me lembro quem, mas em uma entrevista um jogador que se sabe foi o Gaetan, que confessou que até o jantar é entregue em casa, ou seja, não falta nada. O Jonas também. É uma estrutura super profissional, muito profissionais para que não falte nada ao jogador. E o jogador sente essa diferença quando sai do Benfica. Onde é que nós temos que deixar o jogador desconfortável? É se vai a jogo ou não. E esse desconforto tem que o obrigar a trabalhar melhor. E nós temos bons exemplos disso. Às vezes, os jogadores que estão em zona de conforto e quando ir ao jogo ou não, os deixam desconfortáveis e depois aparecem com um rendimento
muito superior. E esse tem que ser sempre o desconforto que a gente quer, que nós queremos. Porquê? Porque nós temos muito a fazer. E ter uma equipa numa dimensão europeia obriga-nos a isso. A sair da nossa zona de conforto e a querer sempre mais. E depois é aquilo que é um lado histórico do clube e aquilo que é a exigência dos nossos adeptos. Nós não podemos estar em zona de conforto com nada. E depois acho que é um pouco também a minha forma de trabalhar, porque aquilo que me dá mais alegria é ver as pessoas contentes. As pessoas, quem são as pessoas? Primeiro, os nossos jogadores. Gosto muito de ver os nossos jogadores contentes a jogar o nosso jogo. E às vezes quando o jogo não sai como nós gostamos, por várias razões, estou no banco e não estou contente. Porque eu gosto de ver a alegria, gosto de ver que a bola ande pé para pé, com dinâmica, que circulam, que a equipa tenha chegado à baliza, que a equipa crie oportunidades de gol, que a equipa faça gols. E gosto de ver a alegria também dos nossos adeptos ao sentirem-se realizados a ver a nossa equipa a jogar. Por isso, nunca vai ser uma zona de conforto. E, aliás, eu neste momento, e como já estive fora de Portugal, tenho a maior motivação para querer sempre triunfar no Benfica, que é estar perto da minha família. E não há maior motivação que essa, que é nós triunfarmos no nosso trabalho, para sermos reconhecidos e para termos essa oportunidade que só valorizamos não, porque nós valorizamos sempre a nossa família, mas valorizamos ainda mais quando estamos 6 anos fora. Foi o meu caso. Só que motivos é que os benfiquistas têm para acreditar que vão continuar a ter esta alegria no campeonato? O Benfica é líder, é no seu entender favorito, por exemplo, na Liga Europa também tem motivos para acreditar que podem ser felizes? Olha, o maior motivo neste momento é o maior e o único que nós podemos oferecer é a nossa dedicação ao trabalho. E curiosamente, os sócios e os adeptos, neste momento os mais velhos, têm tido a oportunidade de ver isso. Diariamente há uma visita ao nosso centro de estágio. Principalmente estão a começar por fases, mas os sócios com emblemas de 50 anos, 75 e 50, estão a visitar diariamente o nosso centro de estágio para conhecer as instalações. E eles podem ver até que horas é que a equipa técnica está a trabalhar. É isso que nós vamos sempre prometer. É o nosso trabalho para que, na prática, as coisas continuem nesta forma. Com a equipa a jogar bem, com alegria, e sempre que isso não aconteça, estar sempre gente com a perspectiva de olhar para a situação não como um problema, mas sim para arranjar soluções para voltarmos a ter esta dinâmica e esta alegria. Só há 2 candidatos ao título? Não, os candidatos são as equipas que vão conquistando pontos e tem que se conquistar pontos. Eu não olho para candidatos agora, que há um conjunto de 5, 6 equipas que realmente, para aquilo que é a qualidade dos seus profissionais, são sempre equipas muito competitivas e que vão ganhar muitos pontos. Isso não tenho dúvidas. Agora, depois tem que se concretizar na prática, e quem for mais equilibrado ao longo da época aproxima-se numa situação de vencer. É um facto, nos últimos anos o campeonato tem disputado a 2, mas há um conjunto de equipas, quer pelos seus jogadores, quer pelo seu historial, que são candidatos. Eu vou-lhe dar um exemplo daquilo que eu acho. Eu acho que por vezes se coloca, e eu acredito muito nisto, que se coloca os jogadores a uma distância muito grande uns dos outros. Como assim? Ou seja, ou pelo valor, ou por onde veio, ou o que já fez. E no fundo são 11 contra 11. E veja o que aconteceu com o Vizela, o que aconteceu com o Covilhã, em que está do outro lado, e eu já estive do outro lado.
por uma questão de mentalidade, naquele momento encurta distâncias com o adversário. Por isso, a maior explicação, e em jeito de brincadeira, porque eu também brinquei com isto, até mesmo para os meus jogadores perceberem isso, vivem do rendimento. E o facto de serem jogadores do Benfica não implica nada. É como é que o Chico, que veio do Moreirense, e faz o jogo que faz na Liga dos Campeões, em que foi o jogador que, de todos, nos últimos 2 jogos, de todos, das 2 equipas, que fez mais ações e o correu mais. É a distância que nós colocamos sobre os jogadores. Eu não coloco essa distância, eu olho para o jogador e para o rendimento. E eu até brinco, e em jeito de brincadeira só aos meus jogadores, pensem nisto. O Chico do Moreirense chegou aqui e fez este jogo da Liga dos Campeões. É que nós às vezes colocamos a uma distância muitos dos outros, ou para mais ou para menos, e quando e as coisas não funcionam assim, então na prática as coisas não funcionam assim. Por isso, aquilo que eu acredito é nisto, toda a gente tem oportunidade e há um conjunto de equipas que tem oportunidade. E agora na prática tem que ter rendimento. Por isso é que nós, e esta foi a maior lição que eu aprendi em Inglaterra, e acho que também é um pouco esta lição que o Benfica tem dado ao longo do tempo, e não começou comigo, que foi de encurtar distâncias entre aquilo que é o jogador da formação e o jogador da equipa A. E tem tido sucesso. E eu acredito muito nisto. E aprendi um bocadinho do Benfica, mas fundamentalmente naquilo que foi a nossa experiência em Inglaterra. Continua a pretender concorrência para Vlaco Dimos? Mais concorrência? Para todos. Mas o Odi é um indivíduo extraordinário, um enorme guarda-redes e tem tido uma evolução fantástica. E a evolução que ele tem fantástica vai muito em função daquilo que ele é enquanto pessoa e profissional. O Odi, a seguir ao jogo, está a treinar para evoluir. E nós temos sentido uma evolução muito boa naquilo que era alguns aspectos que ele tinha que melhorar. E eu vejo sempre isso. Eu acho que a concorrência é muito interessante porque nos ajuda a crescer, a ser mais competitivos e até mesmo aprender uns com os outros. Por isso, para qualquer um deles, a sermos competitivos e ter concorrência é sempre muito interessante e isso é que faz a equipa funcionar e temos um plantel ainda mais rico. Por isso, não só para o ódio, mas para todos eles, acho que é muito, muito importante nós sermos competitivos. Agora são umas perguntas rápidas. Fala com o seu pai sobre futebol? Claro. Ou melhor, Só fala com o seu pai sobre futebol. o que é que... Ele puxa-lhe as orelhas ainda? Não. Entre aspas, claro. Não, eu acho que ele nunca mexeu as orelhas. O que é que eu posso dizer? Eu acho que aprendi muito com ele sem saber. Como vocês sabem, ele foi jogador. Eu não me lembro de o ver jogar. Eu lembro foi de o ver a preparar os treinos. E ele trabalhava muito, preparava muito. Ele trabalhava na 7-9, ainda ia treinar e preparava os treinos como ninguém, como tudo organizado, tudo preparado. E aquilo foi sempre algo que eu pensei um dia fazer e o meu primeiro sonho foi isso, foi tirar o curso de professor de Educação Física e depois ser um treinador como ele. Não sei se tem, mas ali no Distrito de Setúbal, com enorme sucesso no campeonato distrital, que naquela altura era muito competitivo, e depois na terceira divisão, e eu via muito a fazer isto, a preparar os jogos, a preparar os treinos e a fazer a carreira sobre isso. Por isso, há coisas semelhantes. Há um dado muito, muito curioso que foi a primeira vez que ele é campeão distrital. É muito semelhante aqui à nossa reconquista. E ele tinha as continhas todas feitas nos últimos 10 jogos, tinha que vencer todos e podia empatar um. Que era no campo ele no campo do Arrentão, que era uma equipa também muito, muito,
muito difícil. E nós foi exatamente a mesma coisa. Curiosamente foi logo a seguir ao Porto, empatámos com o Bolonense e não havia mais espaço, porque também senti que o Porto estava muito forte naquela altura e que não ia dar mais espaço e nós tínhamos que fazer aquela caminhada. Mas sim, são coisas que pontualmente vão acontecendo e continuamos a falar muito, até porque não são muitos, mas quando tenho um dia de folga é Setúbal que vou almoçar com os meus pais, levo o meu filho e vamos almoçar e, claro, falamos sempre sobre o futebol. Dava muito trabalho com o seu irmão aos seus pais ou era bem comportado? Guerreavam muito? Não, eu acho que fui sempre um rapaz muito reservado. Ele não. Ele era completamente diferente. Eu fui sempre muito sossegado, tranquilo, bem comportado e sempre muito envergonhado. E até porque quem comigo privou na minha infância e adolescência até estranha agora toda a vontade que tenho. Ainda hoje não me sinto muito confortável. As pessoas pensam que esta é uma zona de conforto. Para mim não é. Estar perante as câmaras, perante a comunicação social, a falar, e o Nuno sabe, é de longe a minha zona de conforto. Onde eu me sinto bem e onde estou, fico apenas concentrado naquilo que se passa, é no jogo e no treino. O jogo pode estar cheio, pode estar contente das coisas e as coisas passam-me tudo ao lado porque estou realmente concentrado naquilo que é o jogo. E esse lado, devo se calhar ao futebol, de ser agora menos tímido, de entrar num sítio e ter a confiança de poder entrar num sítio. Realmente isso foi quando comecei no futebol, no desporto, a dar aulas, a ganhar um bocadinho mais confiança. Porque sempre fui uma pessoa mais reservada e ainda bem, porque eu acho que isso também me deu ferramentas que hoje são muito importantes, especialmente a capacidade de analisar pelo canto do olho. Quando as coisas que vêm nos aparecem à nossa frente, nós já estamos a ver as coisas há muito tempo. E acho que isso foi uma das coisas que eu ganhei na minha adolescência. O indivíduo reservado nunca está ao centro da mesa, está mais ao centro da sala, está mais ao canto e está a controlar muita coisa. Gosta de outros desportos? Eu gosto de tudo, e até porque gosto de ver muita coisa. Mas sim, principalmente os desportos coletivos. O hóquei, o basquete, o vôlei, o handball. Se estiver a dar na televisão posso perder um bocadinho de tempo para ver, até porque quando era miúdo nós imitávamos tudo, não é? Ou com os tiques feitos de paus de vassoura, jogar o handball, jogar basquete, jogar vôlei, nós fizemos de tudo. Como tal, gosto de ver. O Canal Panda já o convidou para alguma iniciativa? Várias vezes. E com muita pena minha, porque até perdi o último evento, que foi agora no dia 15, porque o trabalho foi tanto nestes últimos meses que nem abri, não consegui abrir o e-mail e tinha agora e perdi o último convite do Festival Natal, que acho que seria uma experiência muito gira para o meu filho ver. O Canal Panda surgiu às vezes ali em termos de brincadeira, numa das conferências, mas a gente às vezes a brincar de uma forma... Não é que eu esteja a gozar com quem quer que seja. Às vezes na vida estamos tão preocupados com coisas sérias e depois quando nos sentamos e começamos a olhar para determinada situação de uma forma mais tranquila, começamos a perceber que realmente podemos aprender muito. E às vezes com a velocidade com que nós andamos na nossa vida, a sociedade, e neste momento vocês também vivem esses tempos, em que a notícia tem que ser o agora, porque amanhã o que está a passar hoje, à meia da tarde, já não é notícia amanhã de manhã. A velocidade com que se anda, perdemos há algum tempo, às vezes, para refletir. E quando chega a casa e está o Jaime a ver o Panda, e se nós queremos tirar um bocadinho com ele, ficamos sentados ao pé dele e começamos a analisar e ver, e realmente esquecemos o quanto é educativo os desenhos animados e até a importância que eles têm na vida dos miúdos para lhes dar
depois dar algum rumo na sua educação, principalmente na cooperação, no trabalho de equipa, porque vocês sabem, né? Em termos de criança, aquilo que nós somos mais é individualistas e há essa preocupação pedagógica de olhar a vida para esse sentido e de perceber o trabalho de equipa, etc, etc, etc. E são coisas que nós às vezes esquecemos e ali há uma oportunidade de recordar. E por vezes, quando nós estamos perante quer com o grupo, quer com a comunicação social e a falar de 3 em 3 dias, eu acho que há por vezes momentos em que nós temos que ir sair daquilo que é o padrão normal para dar a ideia do que é que nós estamos a querer transmitir. Há quanto tempo, e eu agora, porque ele entretanto já tem 4, eu já estou quase a fazer 5 anos, e ele começa a ver outros desenhos. E agora há outro desenho que eu tenho acompanhado ultimamente. Já não é o Super Wings? O Super Wings também, isso faz parte da equipa. Mas é o Ruka. Não é? Olha os valores na sociedade atual que o Ruka nos transmite a nós. Quer aos miúdos, e eu estou ali com ele e começo a pensar naquilo que era a minha infância, que às vezes não tenho tempo para pensar, que é um menino que vive com os pais, que é visitado pelos avós e que tem um irmão. E que depois faz todo o tipo de tarefas. Quer em casa, fazer a cama, fazer os trabalhos de casa, ir à escola, isto, aquilo. E hoje em dia, eu responsabilizo um pouco por isso. Quase a trabalhar das 8 às 8. A minha mulher também, das 8 às 8. E nós temos esta atenção, ou seja, as pessoas estarem preocupadas em também serem eles a ter um pouco de pedagogia. Isto é fantástico. E, simultaneamente ele está a aprender, porque está a ver um bom exemplo, e eu estou ali... Substituir um pouco o papel dos pais, digamos assim. E eu estou... Ele está a viver aquilo de uma maneira, eu estou a viver aquilo de outra, que é o recordar. Não é? E eu vejo isso, a visita dos avós. Eu fui criado com os meus avós, com os meus pais e com os meus avós. E aquilo traz pensamentos em que nós, no dia-a-dia, nós não temos hipóteses. Não é? Dos meus avós, dos meus bisavós, os conselhos que o meu pai me dava, ou a minha mãe, ou eu brincar na rua. E a gente às vezes está tão preocupado com tanta coisa e eles dão-nos a oportunidade de nós estarmos a recordar destas coisas que foram tão importantes e que nos marcaram. Por isso, não é que seja a coisa mais importante do mundo, mas são coisas que nos fazem pensar e às vezes no momento certo, mexer há um lado estratégico, há um lado tático, mas mexer com o lado emocional das pessoas, quer com os jogadores, quer quem está de fora, para tentar perceber a nossa forma de ver, porque eu não, longe de mim estar a querer ensinar ou explicar quem quer que seja, a minha preocupação sempre é que as pessoas entendam aquilo que eu vejo e a forma como eu trabalho. E o Jaime gosta de futebol? Quem é o jogador preferido dele? É o João Félix. Fala muito do João Félix, fala muito do Pizzi e eu acho que ele não tem muita noção daquilo que se passa, né? Mas não perde muito tempo a ver, mas gosta de em casa ter uma bolinha e estar ali a brincar, e porque é realmente um menino com muita energia e aquilo que ele gosta de fazer em casa é chutar a bola e vir a deslizar de joelhos para a festejar o gol. Por isso, mas o mais importante é isso, é ele, a energia que ele tem e que seja feliz com o futebol ou com outra coisa qualquer. Se calhar para a mãe seria um grande desgosto ele vir a ser treinador, mas o mais importante é que ele seja feliz e que perceba que tenha uma boa educação e que realmente que essa é que realmente é uma tarefa e que me deixa preocupado é se eu tenho a capacidade de proporcionar aquilo que os meus pais me proporcionaram, independentemente de haver dinheiro ou não para poder ter outro tipo de brinquedos. Aquilo que acho que é mais importante é ele amanhã de ser um
um homem sério, equilibrado, com boa memória e coerente. A família aceita bem, ou aceitou bem a exposição que o seu cargo agora lhe dá? E a dedicação também que ele implica? Eu acho que sim, porque nós somos pessoas muito reservadas. Meu pai, uma pessoa super tranquila, minha mãe também. Eu acho que a minha mãe até, de todos nós, é mais tranquila até nesse tipo de situações. A Maria também, por isso acho que não... As coisas têm acontecido de uma forma tão natural. É realmente que há a pressão daquilo que é o nosso trabalho, o nosso rendimento, e a pressão que eu coloco em mim é de fazer sempre bem. E por isso, para mim, não há qualquer tipo de pressão, porque eu já me coloco muita pressão no meu trabalho. Bem, e com eles e com as pessoas que estão mais próximas de mim, foi também de manterem-se equilibrados. Nem sentir que quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. E termos esse equilíbrio e tentar, tudo por tudo, fugir daquilo que são os focos dos meios de comunicação social. Fazemos a nossa vida tranquila, ir aos mesmos sítios, por isso as coisas foram feitas de uma forma muito tranquila, que não se sentiu assim grande diferença. Se calhar fechávamos da mesma forma que começámos, olhando para esse prémio que tem aí ao seu lado. Sente que 2019 pode ser irrepetível? Eu nunca consigo perspectivar o futuro. As pessoas perguntam-me o que é que pode acontecer no futuro. Eu não tenho essa capacidade. Aquilo que lhe posso dizer é que é inesquecível a todos os níveis, quer pessoais, quer profissionais. A maior riqueza deste ano é realmente as experiências que nós fomos vivendo e a aprendizagem que nós fizemos ao longo deste caminho. Por isso, inesquecível sim, mas sempre no sentido de nós continuarmos a trabalhar e evoluir e ir ao encontro daquilo que é a ambição do clube e as exigências do clube. Da minha parte só tenho mais uma. O mercado vai abrir e, como nós também somos gajos porreiros, devemos olhar para o Adam Rich ou não? Olha, não, eu acho que neste momento fica mais difícil. O Adam é um jogador fantástico. Mal comparado, é o Chico do Moreirense de Inglaterra. Acho que é um jogador que, naquele contexto, é formidável e às vezes eu não sei se as redes sociais ajudam a ser melhor jogador, não sei se aquilo que é a campanha ou forma de os jogadores chegarem aos meios de comunicação social ajuda a ser melhor jogador, mas aquilo que eu sinto é que há jogadores, por aquilo que são, por vezes não têm a avaliação certa. Sabe que acho que é aquilo que é mais difícil na nossa vida, é nós termos pessoas no sítio certo a avaliar o nosso trabalho. Vocês com certeza também pensam o mesmo nisso. O contributo que eu dou, por vezes, eventualmente, na nossa vida nós pensamos isso. Ter a sorte de ter pessoas competentes a avaliar o nosso trabalho em termos profissionais é uma grande vantagem. E acho que esse tem que ser o desafio do Benfica, é olhar para isso, é olhar para este tipo de jogadores que não são extraordinários em nada e são muito bons em tudo. Que é o exemplo do Chiquinho. Acho que esta tem que ser acho que é a maior missão que o Chico nos dá, é
independentemente do nome, independentemente de onde eu fiz a minha formação, independentemente do clube onde estou, pode ter rendimento em qualquer patamar. Eu digo o Chico do Moreirense, como posso dizer o Pizzi do Covilhã. Acho que estes são os maiores exemplos de que o talento e a capacidade de jogar e os bons jogadores estão em todo um lado, e nós temos de ter essa capacidade de olhar para um jogador e perceber se ele entra no nosso grupo, na nossa dinâmica, e se consegue triunfar. Por isso, o Adam é esse perfil de jogador, porque jogador fantástico, um miúdo muito bom e 5 estrelas, e como tal, naquela altura senti que e sinto que o seu valor merece muito mais do que aquilo que ele tem neste momento. Eu só gostava de dizer se gostaria de dizer alguma coisa que não lhe tivéssemos perguntado, que achasse importante. Olha, eu acho que a grande questão nesta entrevista, até porque nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, não é que seja uma preocupação minha, mas seria interessante, já porque faz uma retrospectiva daquilo que é o ano, o trabalho, e dá uma forma também a conhecer um pouco a pessoa. Não é que isso seja algo que me incomode, mas sinto que às vezes uma coisa é fazer aquilo que é a análise daquilo que é o nosso trabalho, e isso cada um é livre de fazer a análise que quiser, mas às vezes olhar um bocadinho para aquilo que são análises relativamente à pessoa. E foi isso, acho que uma forma muito simples, tranquila, como eu gosto de ser, dar-me a conhecer e fundamentalmente, sou um jovem de 43 anos, aquilo que eu disse sobre este último ano e sobre este prémio é mesmo isso, o que fica são as experiências e as aprendizagens. Espero que o próximo ano seja disso, de continuar a ter novas experiências e continuar a aprender, e que de alguma forma as pessoas entendam que aquilo que eu pretendo quando estou a falar, porque também foi uma aprendizagem minha, sentir que as perguntas são vossas, mas as respostas são minhas, para vós e para os adeptos e para quem nos ouve, mas sempre de uma forma muito tranquila, para que as pessoas entendam aquilo que eu estou a pensar, a minha forma de raciocínio e a coerência que vou tendo ao longo dos tempos, e não numa de quem está aqui a querer ensinar alguma coisa ou dar uma de professor a quem quer que seja, não. É apenas dizer aquilo que vou vivendo no dia-a-dia com os jogadores, explicando as minhas opções em função daquilo que são os acontecimentos, que é aquilo que acontece, quer em jogo e quer em treino.